Olá, seja bem-vindo ao módulo BOP Stack, onde nós vamos estudar os principais componentes do corpo do BOP, juntamente com a sua parte hidráulica, seus acumuladores, sempre fazendo uma correlação dos equipamentos com o diagrama do BOP Stack. Tudo bem? Então, antes da gente começar, se faz importante a gente entender o que significa BOP. BOP, ele significa Blowout Preventer, BOP. E o que seria um preventor? Ele evita que aconteça um blowout. E o que seria um blowout? Um blowout é um fluxo descontrolado que vem do poço, ou fluidos de formação do poço para a superfície e então para o meio ambiente. E esse fluxo pode ser fluxo de gás, óleo e outros elementos, outros fluidos que irão para a atmosfera. Um blowout ocorre quando a pressão de formação dos gases, desses fluidos, excede a pressão aplicada na coluna de perfuração. Quando essa pressão de formação excede, nós temos um blowout. Claro que para isso nós temos primeiramente os kicks, que são o início dessa pressão, que são avisos para que você tome uma ação para que você possa impedir a ocorrência de um blowout. E é claro, para isso tem aí muito estudo, né? Tem até um termo usado que é o well control, que é o gerenciamento da liberação desses fluidos e gases do poço para a superfície e o combate. Então você tem o controle do poço. Então um termo utilizado é justamente o well control. Claro que antes de você entrar com o BOP em ação, o primeiro método é a utilização de fluido de lama. Então, o fluido de lama, que tem uma densidade bem maior, ele é utilizado para que você combata esse kick. Não sendo possível, você vai ter o segundo recurso, que é justamente a utilização do BOP. Aqui a gente tem até um exemplo. A gente tem aqui a perfuração no poço. Você pode observar a pressão de formação na casa aí de 4.600 PSI e a pressão hidrostática na casa de 4.100. Então aqui você já tem um início de um kick, onde a pressão de formação de gases e fluidos do poço ela está maior do que a pressão hidrostática. E aí que você vem com as manobras utilizadas pelo well control para que você possa controlar esse início de kick para que isso não vire um blowout. Entendido isso, agora a gente pode entrar no BOP em si. Então aqui nós temos algumas especificações na sua descrição geral, algumas especificações relacionadas ao poço. Então nós temos aqui um BOP para atender um poço de diâmetro de 18,3, suportando uma pressão de até 15.000 PSI. É um equipamento que ele tem como finalidade controlar a pressão na cabeça do poço enquanto existe a perfuração e numa situação de emergência cortar a coluna de perfuração e vedar o poço. Todas as funções são eletrohidráulicas e elas existem painéis localizados na superfície do navio. Então, esses controles é feito remotamente com funções eletrohidráulicas que você vai entender no decorrer do curso. Importante ressaltar que no BOP Schaefer nós temos uma divisão. Nós temos aqui um corpo superior e um corpo inferior. Então, esses dois blocos eles são montados e isso constitui o BOP. A parte superior desse bloco é chamado de LMRP, que significa Lower Marine Riser Package. Então, sempre que eu me referir a LMRP, eu estou me referindo à parte superior do BOP. No entanto, eu vou sempre falar parte superior do BOP para ficar mais fácil. A parte inferior ela é chamada de Lower BOP Stack ou BOP Stack só. Mas eu sempre, para facilitar, eu vou chamar parte superior e parte inferior. O interessante é que você pode desacoplar essa parte superior da parte inferior, como ele está dizendo aqui, porque ele é independente, recuperável. Então você pode tirar essa parte numa situação crítica. Qual situação crítica seria essa? Você tá lá e aí tá tendo alguma inclinação, o BOP ele tá fixo, tem toda uma coluna em cima dele e existe aí uma alteração na inclinação em função do mar, em função do navio e precisa desacoplar essa parte para você preservar toda a coluna. Então você desacopla a parte, você fecha a parte de baixo e desacopla a parte de cima da de baixo. Então a de baixo continua no poço. Vamos colocar dessa forma, ela continua lá e você recupera
toda essa parte aqui. Aí nós temos aí tempos, né, que devem acontecer em torno de 45 a 60 segundos esse desacoplamento numa situação de emergência. Só para reforçar, a exigência de 60 segundos é dada pela API. O cliente às vezes pode pedir um tempo menor para que ele tenha total certeza de que no menor tempo possível você tenha esse desacoplamento. Agora, vamos dar uma olhada em algumas especificações no que diz respeito à altura e peso. Então, o BOP todo montado, ele tem aí aproximadamente 15,2 metros de altura e um peso de 420 mil quilos, o que dá 420 toneladas. Aqui eu tenho as especificações da parte superior do BOP e aqui eu tenho as especificações da parte inferior do BOP. Geralmente, a parte inferior ela é maior, então aqui eu vejo 9,2 metros e a parte superior com 7 metros de altura. E agora vamos ilustrar os componentes que vão em cada bloco. No momento agora é só fazer uma apresentação, mas nós vamos trabalhar individualmente com eles na sequência. Então na parte superior do BOP, nós temos o adaptador de riser, que está aqui, dá para ver bem, a junta flexível. Cada bloco vai ter um anular, então aqui no BOP Shaper é chamado de spherical. Toda a parte de controle eletrohidráulico que você vai ter no BOP como um todo é realizado pelos pods. Nós temos dois pods por redundância, um pod azul e um pod amarelo, e vai ter um módulo falando só de pod. E isso, a localização dos pods fica justamente aqui na parte superior do bloco do BOP. Controles do painel relacionados pelo ROV, então nós temos uma parte em caso de emergência que você pode ir lá com um robozinho e fazer um controle, fazer uma ação numa situação de emergência, por isso coloquei em vermelho. Os acumuladores do bloco superior, que chama de acumuladores do LMRP, conector de riser, que é o que vai conectar esse bloco com o bloco inferior. E aqui reforçando que todo esse bloco ele pode ser recuperável, ele é independente aí da parte inferior do BOP. Falando dos pods, nós temos dois pods. Eu falei para vocês que a gente vai ter um módulo só de pod, mas só fazendo uma apresentação. Nós temos dois pods idênticos, eles só mudam a cor, o amarelo quanto o azul. Um está em atuação e o outro está em stand-by para uma situação de emergência ele ser utilizado. São 112 funções que nós temos nesse BOP. As suas linhas hidráulicas, a gente trabalha aí com 3.000 a 5.000 PSI, com pressões de trabalho para fazer o acionamento dessas válvulas e ter essas funções entre 500 a 3.000 PSI. O peso de cada pod é na casa de 20 mil quilos, então é um elemento bem pesado. Aqui a gente tem uma fotinha dele aqui, ó, onde a gente consegue ver bem assim por cima. Você tem o CIA, que são a parte de onde você vai receber os comandos elétricos para realizar as funções. Aqui a gente consegue ver esse cinza aqui, seria uma câmera compensada, onde estão todas as válvulas solenoides, mas nós temos um módulo que vai se tratar só de pod. Para ilustrar, nós temos aqui uma imagem do ROV, que é o nosso veículo submarino operado remotamente. Nós temos aqui a simbologia dele. Aqui a gente consegue ver no corpo do BOP um painel de ROV. Então você vê aqui, ó, essas chaves, tá vendo? Que é justamente aonde o nosso robozinho, vamos chamar dessa forma, ele vai lá e captura essa chave e puxa e realiza uma função. E é uma situação de emergência, então às vezes você precisa fazer um desacoplamento, alguma situação. O ROV ele pode ser utilizado para que você consiga realizar essa função e dessa forma você tem um painel de ROV, no caso que nós vimos aqui, que você vai ter um painel de ROV também na parte LMRP, que é o bloco superior do BOP. Dando continuidade, vamos ilustrar os principais itens no corpo inferior do BOP, o Lower BOP Stack. Então nós temos aqui o anular, nós temos o anular aqui, eu comentei que nós temos dois, esse é o segundo anular. O mandril, que vai conectar
este corpo com o corpo superior, naquele conector de riser que eu mencionei nos slides anteriores, nós temos os run blocks, que é chamado de run blocks, são nossos operadores, nossos cilindros, que em algum momento podem cortar ou vedar o poço ou segurar um pipe, por exemplo. Nós temos aqui os corpos dele, nós temos 3 em cima e 3 embaixo, consequentemente do outro lado também, para que você tenha essa operação. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ilustrar isso melhor. E é importante ressaltar que isso fica na parte inferior do corpo do BOP. Garrafas de acumuladores para realizar essas funções. Aqui em vermelho são as situações críticas, né? Então são situações de emergência. O EHBS, nós temos um módulo só para isso. O acústico, nós temos um módulo só para isso. E mais um painel de ROV para algumas funções, se necessário for. Aqui nós conseguimos ilustrar algumas delas. E o Wellhead Connector, que é justamente aonde vai conectar o corpo na cabeça do poço. Na imagem seguinte, a gente consegue ilustrar isso melhor. A gente tem aqui, ó, a parte do BOP Lower, BOP Stack, que é a parte inferior. E aqui nós temos a parte superior, que é chamada de LMRP. E o conjunto dos dois blocos é o que nos dá o nosso BOP Stack, o nosso corpo de BOP, o nosso equipamento que vai prevenir aí um blowout. Na sequência, a gente consegue ver todos esses itens que nós vimos. Então, a gente pode perceber que o conector para cima, nós temos o LMRP. E do conector para baixo, nós temos o Lower BOP Stack.